Os últimos dias, diz o Senhor, parte 2. Vamos continuar aquela passagem que estávamos lendo no vídeo anterior sobre Timóteo, onde Deus nos traz a verdade sobre os últimos tempos que estamos vivendo. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu estarei postando aqui, meus irmãos, para abençoar a sua vida espiritual e a sua vida como um todo, pois a nossa vida deve estar totalmente entregue nas mãos do nosso Rei, Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus deve estar nos guiando a cada passo, a cada nova decisão que a gente tem que tomar, e para isso temos que estar ligados em tudo que está acontecendo para que não sejamos enganados. Precisamos saber da verdade de Deus para que não caiamos nas mentiras do diabo. Então precisamos ter uma vida inteiramente mergulhada no espírito dessa palavra. Então vamos continuar lá em 1 Timóteo, só que agora capítulo 6. No outro vídeo, se você ainda não viu, eu vou deixar na última tela para você assistir logo depois desse vídeo aqui. Nesse capítulo 6, vamos continuar falando sobre os falsos mestres e suas falsas doutrinas, só para finalizar todo esse tema. Ele começa assim no versículo 3, dizendo: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Paulo, ele está nos exortando sobre aqueles falsos mestres, aquelas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas, ensinos de doutrinas que não são a sã doutrina. Quando eu estava meditando, eu compreendi que ele está falando tanto da igreja do Senhor como de tantas outras doutrinas que existem por esse mundo afora, principalmente da igreja, porque dentro da igreja há falsos mestres que aparentemente querem ensinar a doutrina, mas infiltram dentro da doutrina, da sã doutrina, outras ideias, outras coisas, e isso existe dentro da igreja do Senhor. E para você saber, meu irmão, que o sistema do anticristo, ele provém de dentro da igreja. Isso mesmo. Tem vários vídeos na internet já circulando de estudos que estão sendo feitos no Apocalipse e em tantas outras passagens da palavra de Deus, tanto lá de Joel quanto de Isaías. Juntando tudo isso, profetas do Senhor estão fazendo estudos e está ficando claro que o sistema do anticristo, olha só, o anticristo vem do próprio meio cristão. Infelizmente, mas eu vou deixar uma lista de vídeos falando sobre isso aqui embaixo nos comentários, no comentário fixado, para você assistir com paciência, buscando, abrindo o coração e prestando atenção no que o homem de Deus vai estar falando para você e analisando tudo, e você também compare com a palavra de Deus, com a própria palavra de Deus. No vídeo ele usa a palavra, então a gente vai compreender que o próprio anticristo que já está no mundo, ele vem do próprio meio cristão. É uma coisa assim, né, que a gente fica pensando, nossa, como? Mas é uma verdade desses últimos dias. Mas continuando aqui, não apenas esses falsos profetas estão no meio cristão, né, na igreja, mas a gente vê como tem se multiplicado pessoas que aparentemente querem trazer uma mensagem boa, algo bom que provém da piedade, né? Vou dizer aqui o que é a piedade, mas que no fim das contas tem intenções malignas, intenções erradas, e a gente pode ver isso claramente hoje em dia, principalmente na política, com falsas promessas e tudo mais, com aparência de bonzinho, mas no fim a gente já sabe as intenções quais são, a gente já sabe de que lado estão, e com certeza não é o lado de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs
as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e essa questão da piedade, certo? A gente encontra o que é a piedade lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, certo? Ele fala um pouquinho da piedade para a gente se exercitar na piedade, para a gente viver em atitudes a piedade. E lá em Timóteo 3,16 ele responde para nós o que é a piedade. O que é piedade? A própria palavra de Deus diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, a piedade foi a própria vida do Senhor Jesus. Um exemplo de piedade foi o próprio e é o próprio Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Filho de Deus. E a própria palavra diz que precisamos imitar o Senhor Jesus se quisermos nos achegar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus Pai. Porque Jesus é o exemplo que Deus nos deu para que sejamos limpos, puros, santos, mesmo no meio de um mundo corrupto, podre. Precisamos seguir o Senhor Jesus, e a gente sabe que seguindo o Senhor Jesus estamos andando na contramão desse mundo. Uma vida conforme o que Cristo prega é uma vida de santidade. Mas como é que a gente pode viver em santidade em meio a um mundo de pecado? Somente através do Espírito Santo, meu irmão. Somente o Espírito Santo pode trazer essa piedade para dentro de nós. Muitos por aí, que são os falsos profetas, eles não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eles são profetas, né? Mas dentro deles há outro tipo de espírito, o espírito do engano. Mas esse é o mistério da piedade, que é o próprio Senhor Jesus. Deus se manifestou em carne, Jesus, ele se materializou através de Jesus. A palavra de Deus, que é Jesus, se materializou nessa terra para que pudesse ser sacrificado, derramado o seu sangue, matéria, de fato se entregado ao sacrifício, o justo pelos injustos. Foi justificado no Espírito, ou seja, pela fé. Ele é o autor e consumador da fé. Visto dos anjos, desde o princípio, ele era Deus, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Crido no mundo, ele creu no mundo. Ele veio a essa terra. Ele creu nas pessoas que estariam aqui, as pessoas que se voltariam para ele. Porque imagina, meu irmão, você saber que você vai ser entregue à morte pelo mundo. Um mundo que iria odiar você, um mundo que iria escarnecer de você, zombar de você, maltratar você e você ainda se entregar. Isso é um exemplo muito grande de piedade, de misericórdia, de bondade. E ele sabia disso tudo, mas ele fez isso primeiramente por amor a Deus, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, ele diz isso lá em João. E ele veio por amor aos escolhidos, ele veio por amor a nós, aqueles que de fato iriam se entregar a ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele o fez por esse povo, por nós. Então ele creu nisso e ele agiu, ele fez, ele veio, ele se entregou e ele passou por todo tipo de provação, tentação aqui nessa terra, porque ele era, quando ele veio para cá em carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele sentia tudo, ele sentia dor, ficou triste. Ele era como nós, ele sentiu fome, sentiu sede. E mesmo assim, ele escolheu vir, ele quis vir. Foi da vontade dele, foi da vontade do Pai, que é ele também. Então, recebido acima na glória, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Então, ele tem poder para vencer essa sua enfermidade. Ele tem poder para vencer esse seu problema aí que você, aos seus olhos, parece ser maior do que você. Não é. Se você tem Deus, se você tem
em Jesus na sua vida, se você o aceitou, recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, de fato e de verdade, então você tem o direito dado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz de ser purificado, de ser limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de tudo, porque o sacrifício dele levou todas as nossas enfermidades naquela cruz, ele levou tudo. O que resta é tomarmos a atitude de nos entregarmos a ele, de sermos de fato como ele, buscarmos ser como ele. A palavra de Deus diz que não podemos ser superiores ao nosso mestre, mas que podemos ser semelhantes a ele. Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele agradou a Deus. Ele foi moído para agradar a Deus, para salvar o seu povo das garras de Satanás. A mesma coisa acontece conosco. Devemos nos alegrar nas perseguições, nas aflições, porque estaremos sendo participantes das aflições de Cristo nessa terra. Estamos aqui passando tempo, somos peregrinos nessa terra. Esse não é o nosso lar. Devemos saber disso, que aqui vivemos aflições. Passaremos por aflições, como ele diz. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. E a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus o tempo todo. E é isso que vai nos manter. E só quem pode nos manter nessa verdade de esperança de salvação é o Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo temos aquilo que a gente precisa para permanecer até o fim. Mesmo no mundo onde só há falsos mestres, falsas doutrinas, coisas que querem desviar o nosso entendimento, querem nos distrair em meio a promessazinhas desse mundo, em meio à concupiscência, aos prazeres desse mundo. Existem muitos falsos profetas. O sistema do anticristo já está em todo o mundo. É mesmo, é claro, aqui no Brasil, mas querem implantar ainda mais. Precisamos ficar firmes. Quem está se opondo ao sistema do anticristo aqui no Brasil é a igreja. Em jejum e em oração e em intercessão é a igreja que está se opondo. Isso está impedindo a manifestação do anticristo, a igreja. É claro que tudo vai se cumprir, vai chegar o momento em que ele vai se manifestar. E eu creio que a igreja não vai estar mais aqui quando ele de fato se manifestar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente precisa se manter. Então, voltando lá em Timóteo, ele falou da soberba, né? O que é a soberba? A soberba tem a ver com orgulho, né? Pode ser chamada também de orgulho, porque é aquele tipo de pessoa que se acha melhor do que outros, que se acha mais poderoso, que se acha mais inteligente, mais rico, mais, porque tá sempre sendo o primeiro, sempre acima do povo. Esse é o soberbo, é o vaidoso, é o que se acha superior, é um orgulho excessivo. E é uma característica que a gente viu antes da fundação do mundo, lá no reino dos céus. Lúcifer, que foi o anjo da guarda de Deus, a Bíblia fala que ele era o mais bonito, assim. E o orgulho subiu à sua cabeça. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser mais poderoso. Ele queria liderar. Ele queria ser o próprio Deus. Olha aí o orgulho, a soberba. E ele continua. Ele caiu e continua trazendo esse tipo de sentimento, esse tipo de característica das pessoas. Você pode ver que nesses últimos dias tem se multiplicado a soberba, se multiplicado a ganância, né, a vaidade, tudo aquilo que isso tudo é pecado, né, tem se multiplicado. Isso tem feito, como a própria palavra diz, o amor se esfriar na terra nos últimos dias. Tem uma lista de tipos de pessoas que vão se perder, que vão perder a salvação. Uma lista de pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. E dentro disso daí tem esse povo que é orgulhoso, que quer ser alguma coisa, entendeu? Que no fim não é nada, como está dizendo aqui em Timóteo. É soberbo e nada sabe.
acham que sabem de alguma coisa, mas no fim não sabem de nada. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem, olha só o que é que nasce através desse tipo de coisa, da soberba, do orgulho. Nascem contendas de palavras, palavras contenciosas, brigas, contendas, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Essa porfia é discussão, disputa, polêmica, ou seja, algo que tem muito hoje em dia, né? A gente tá vendo muito isso hoje em dia. Qual é o melhor partido e tal, um monte de briga aí, um monte de coisa por conta da política, por conta de tantas outras coisas, contendas de palavras, né? Muitos se matam por aí, né? Blasfemam o nome de Deus também, blasfemam a igreja do Senhor, etc. A gente tá vendo que tudo isso está se multiplicando e o amor se esfriando na terra. O amor verdadeiro, não o amor desse mundo. O amor desse mundo é corrupto. O amor que eu falo é o amor de Deus, que vem de Deus. É o amor que se sacrifica. É o amor que fez Deus enviar o seu único filho para salvar seres humanos que aparentemente não tinham mais salvação. Seres humanos que já estavam condenados, mas Deus, ele se compadeceu de nós. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, perversas contendas, homens corruptos de entendimento. Esses homens corruptos de entendimento, eles destruíram a própria humanidade. Não são mais humanos em si mesmos. A gente vê o tanto de violência que tem por aí hoje em dia, né? Tanto de física quanto de palavras e tudo mais, de pensamentos também. A gente vê a corrupção em tudo hoje em dia, tomando conta do mundo. Então, ele fala desses homens corruptos de entendimento. O entendimento que eles não têm da palavra de Deus, porque não querem saber da sã doutrina, porque só querem saber de doutrinas de demônios, doutrinas que estão por aí aos montes, enganando as nações, de espíritos enganadores, fazendo um estrago nas nações, através de doutrinas vastas por aí, que trazem apenas a morte, principalmente a morte espiritual, a morte em que as pessoas elas não se arrependem, o coração é duro, é fechado para Deus, mas aberto para as coisas do mundo. É esse tipo de coisa que o Espírito Santo está querendo passar, meu irmão, que hoje em dia as pessoas estão fechadas para aquilo que é bom, elas estão se fechando o coração, fechando o entendimento para aquilo que provém de Deus. A palavra de Deus já tinha previsto isso. Eles não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, e não aceitarão, não vão querer nem escutar. Hoje em dia tá ruim, mas na frente vai ser pior e vai ter escassez da palavra de Deus, que é o nosso alimento. Eu falei disso no vídeo passado, que a fome que vai ser não vai ser apenas física, mas espiritual. Então isso já tá acontecendo. Estamos no princípio das dores. E isso vai piorar. Isso vai piorar porque vão querer acabar com as informações também. Esse YouTube aqui vai chegar um tempo em que vão acabar com isso. Vão acabar porque isso aqui é uma fonte de informação. Todo mundo se expressa suas opiniões e tudo mais. E Deus se utiliza desse meio aqui para alcançar as pessoas. E a Bíblia confirma isso, que a tecnologia tem se multiplicado. Nos últimos dias, o conhecimento, a ciência, a tecnologia vai se multiplicar. Por quê? Porque isso também é para que Deus alcance as pessoas. Por exemplo, aqui, Deus ele pode levar esse vídeo para o outro lado do mundo. O poder de Deus é incrível. De alguma forma, esse vídeo pode ser visto por pessoas em outros países, em outros estados, ao redor do Brasil. Isso seria possível sem internet? Não. Então Deus ele utiliza tudo. Ele opera tudo em todos. Ele é poderoso. Então tudo, por mais que a gente esteja caminhando para o fim e as coisas estejam indo de mal a pior, mas tudo está no controle de Deus. E é por isso que a gente tem que continuar confiando nele, mesmo que a coisa engrosse, mesmo que as coisas piorem e a igreja ainda esteja aqui.
aqui, porque eu creio que Deus vai apertar um pouco mais a igreja do Senhor para que produza salvação, porque são nas lutas e são nas tribulações, meu irmão, que a fé ela se aperfeiçoa. Paulo ele disse: eu só posso me gloriar nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. São nas lutas, e ele falou disso quando ele passou pelo espinho na carne, quando Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. São nas lutas. Eu cheguei até aqui, eu posso dizer em testemunho vivo que eu cheguei até aqui depois de ter passado por muitas guerras aqui, ó. Lutas. Então, cada cristão tem suas lutas, suas guerras, suas perseguições. E a igreja ela vai passar por isso. Estamos no fim, mas estamos no princípio das dores. E eu creio que antes do arrebatamento vai haver momentos em que a igreja vai ter que se despertar, porque tem muita gente dormindo ainda. Tem muita gente ainda, cristão que se diz cristão, vivendo somente pelas coisas dessa terra, buscando os valores dessa terra. Mas nesses últimos dias precisamos estar ligados, buscando a nossa salvação. Ele diz aqui, privados da verdade, eles não querem saber da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou seja, muitos se acham piedosos, muitos têm aparência de piedade, mas no fim das contas só querem saber de ganhos, só querem saber de beneficiar a si mesmos, através da humildade de outros. Eles aparentemente são piedosos, mas no fim das contas Deus vê as intenções, Deus vê a intenção de todos e Ele vai retribuir conforme cada intenção dessa. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí ele fala, porque nada trouxemos para esse mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Então ele está falando aqui do dinheiro. A gente vê muita corrupção por conta do dinheiro, do amor ao dinheiro. É o que a gente mais vê. Isso é ganância. Isso é tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ou seja, Paulo está nos exortando de estarmos contentes com aquilo que temos, porque aquilo que temos foi Deus que nos deu. Tudo que a gente tem é Deus que nos dá. Então a gente glorificar o nome de Deus, a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço do diabo, laço do passarinheiro, lá de Salmos, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Olha o que é que o povo faz por conta de dinheiro. Olha só, o povo se mata, o povo se entrega o corpo, entrega a família, entrega tudo por conta de dinheiro, por conta das concupiscências desse mundo que submergem os homens à perdição e à ruína. Olha só. Então ele termina dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Muitos morrem por conta disso. Deixam a fé em Cristo de lado para servir ao dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. E ele diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não o próprio dinheiro, porque com o dinheiro infelizmente a gente está aqui nessa terra ainda e precisamos de dinheiro. Mas que esse não seja a nossa prioridade, que esse não seja o rei da nossa vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É você colocar o dinheiro no pedestal e deixar Deus de lado. Isso é nocivo. Isso traz o mal para a vida da pessoa. Essa questão que Paulo está tratando, que nos últimos tempos haverão esse tipo de coisa, certo? Que possamos estar em alerta, meu irmão. Os dias estão se cumprindo, os dias estão se findando. Eu espero que esse vídeo possa ter aberto ainda mais o seu entendimento, que Deus tenha abençoado você com esse vídeo, que o Espírito Santo possa encontrar em seu coração a humildade, a sinceridade para se entregar a Ele, se você ainda não fez, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, que você possa fazer isso o mais breve possível, de fato e de verdade,
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus consagre a sua vida em nome do Senhor Jesus, que Ele seja com você nesses últimos dias, que Deus venha derramar do seu Santo Espírito, como Ele diz na palavra dele, sobre toda a carne, que Ele venha fazer a obra redentora dele, em nome do Senhor Jesus, derramar o seu sangue puro, que já derramou, mas que muitos ainda não aceitaram, não receberam essa salvação de Deus em suas vidas. Então que o Espírito Santo possa encontrar espaço no seu coração nesse momento, porque esse é o momento, essa é a hora, porque Deus não trabalha com o tempo, Ele trabalha com a oportunidade, porque Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele não está preso ao tempo, mas Ele usa as oportunidades como essa aqui nesse momento para alcançar aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles em que Ele encontra a graça, a misericórdia, o arrependimento. Então eu desejo o arrependimento na sua vida nesse momento. Eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, que você se entregue ao Senhor Jesus, e que para aqueles meus irmãos que estão já na fé, que possamos permanecer até o fim dessa jornada. Que estejamos prontos para o nosso Senhor Jesus, que Ele venha fazer morada dentro de nós, para que possamos, no fim, irmos para a nossa morada eterna junto com Ele. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo e até a próxima.